Ao longo da história, se criou, e principalmente nas últimas décadas, a ideia de que aqueles que são contra o racismo são somente aqueles que estão em determinados partidos políticos ou que defendem determinadas ideias, isso é, justamente as ideias de esquerda. E isso fez com que o negro acabasse sendo meio que aprisionado, porque qualquer um que tivesse algum tipo de divergência era condenado, principalmente nas universidades públicas, e qualquer tipo de racismo contra essas pessoas era também autorizado. É por isso, por exemplo, que essa deputada se sente no direito de dizer como um deputado negro deve votar. Ou é por isso que o Ciro Gomes se sente à vontade de me chamar de Capitão do Mato. E tantos outros exemplos que aconteceram com o deputado Hélio Lopes, no Rio de Janeiro, com o Sérgio Camargo, quando foi presidente da Fundação Palmares, com a Sonária Fernandes, que também é vereadora de São Paulo e foi secretária do Tarcísio, que inclusive é uma mulher nordestina e que muitas vezes é atacada justamente dessa forma. Ah, você como mulher não pode defender isso. Você como uma mulher negra nordestina jamais poderia defender isso. Quer dizer, são coisas assim completamente absurdas e que vão aprisionando o negro, e que é um processo histórico. Um processo histórico que também acaba ocultando figuras negras do passado que não se encaixam bem nesses ideais, né? Então, você acha que houve um cancelamento, por exemplo, de André Rebouças, de outros negros que foram atuantes na vida brasileira? Exatamente. Né? No livro eu cito, na verdade eu cito vários, né? Mas eu foco principalmente em três personagens, que é André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama, todos eles negros, e que participaram e foram fundamentais no processo de abolição da escravidão. Só que eles não se encaixam nessa narrativa da esquerda porque não eram sujeitos revolucionários e não se encaixavam nessa ideia da luta de classes, né? De brancos contra negros, de pobres contra ricos, etc. Por exemplo, André Rebouças era filho de um filho, né, de uma ex-escrava, uma alforriada, junto com um português. E eles se casaram, conseguiram desenvolver relativamente bem as suas vidas, porque eram livres, né, tiveram seus negócios e tudo mais, e tinham uma vida relativamente confortável, o que permitiu a André Rebouças ter acesso a um pouco mais de estudo. Mas claro que por conta da cor da pele dele, teve vários desafios no caminho. Só que, acima de tudo, ele era um empreendedor. Então, ele se tornou advogado de maneira... aliás, o pai dele, né, se transformou em advogado de maneira autodidata, e ele, André Rebouças, se tornou em um dos maiores engenheiros do país, né, construindo isso com os seus próprios esforços. José do Patrocínio era amigo da monarquia, e mesmo assim, ao lado da monarquia, ao lado da princesa Isabel, lutou pela abolição da escravidão. E Luiz Gama lutou pela abolição da escravidão, defendendo diversos escravos e conseguindo libertar diversos deles da prisão, mas utilizando a lei em seu favor. Quer dizer, não se encaixa bem, porque não tem questão de revolução armada, não tem grandes revoluções, etc. São processos lentos, mas eficazes, que no final acabaram derrubando, de fato, a escravidão. Né? Você enfrentou pessoalmente algum tipo de dificuldade para chegar onde você está? Eu diria que a minha maior dificuldade os maiores preconceitos que eu enfrentei vieram justamente da esquerda. Né? Primeiro porque não era comum ouvir o que eu tinha para dizer. Geralmente, no debate público, principalmente quando nós falamos de cotas raciais, a regra é a defesa desse sistema. Né? Então, você defende uma reserva de vagas para pessoas negras, você defende o movimento negro. Quando eu surgi, isso em meados de 2015, né, defendendo um outro caminho e me colocando como um sujeito conservador, de direita, mas que vem da periferia e que é negro, isso gerou um baque. Ih, meu Deus, olha eu ativando. Tá, voltou. Tá. Ah, Não faço ideia do que eu fiz aqui.
Mas eu acabei enfrentando Quando essa. você surgiu lá, se colocando contra a questão das cotas raciais, é que começou a representação contra você, digamos assim? Exatamente. Os meus primeiros vídeos, né, criticando as cotas raciais e tudo mais, gerou um rebuliço nas redes sociais naquela época. E, claro, a direita ainda não estava consolidada, né? Então não era comum você ouvir discursos de direita tão abertamente. Algumas figuras já conhecidas tinham isso, né? Como o próprio Bolsonaro e tudo mais, mas na internet não era comum como é hoje. E isso acabou. Na verdade, eu levei um susto na época, né? Porque me denunciaram, disseram que eu era um negro racista e tudo mais. Enfrentei denúncias no Ministério Público, ou seja, mesmo sendo negro, eu fui acusado de ser racista simplesmente porque ter uma opinião diferente dessas pessoas, né? E isso só com o tempo eu fui esclarecendo e fui percebendo que muita gente concordava comigo, só que não se sentia à vontade para falar justamente por conta desse ambiente social que não deixava as pessoas dizerem claramente o que elas pensavam, principalmente pessoas negras. Só que hoje eu percebo que, na verdade, foi muito bom que tenha sido assim, né? Porque foi justamente esse choque que fez com que diversas outras pessoas se sentissem mais à vontade para falar o que pensam e percebessem que tinha quem os representasse nesses assuntos, né? Até hoje, várias pessoas da periferia, pessoas negras, etc., falam que se sentem aliviadas, né, em serem representadas por esse discurso, porque sempre quiseram falar, não sabiam como falar e não tinham voz para falar. Então, no final, mesmo tendo sido um processo difícil, eu acho que foi muito bom que tenha acontecido dessa forma, né? Aconteceu essa semana, ou a semana passada, de um ex-Big Brother branco, ou pelo menos aparentemente branco, porque eu não conheço as origens, não sei quem é pai e mãe, né? Eu li a notícia na internet. Uhum. Se declarou negro para entrar nas cotas. E parece que acho que foi eliminado essa questão com ele, na universidade, uma universidade do sul do Brasil. Você viu isso? Chama Matheus, um rapaz. Vi isso. E, inclusive, eu acho que essa história, ela acaba exemplificando um dos maiores problemas das cotas raciais, que é o seguinte: quando você diz que há uma reserva para pessoas negras, alguém precisa dizer quem é negro e quem não é, né? Não tem como você se basear puramente na autodeclaração. Tipo, o sujeito escreve no papel, eu sou negro, etc. Em algum momento, isso precisa ser, de alguma forma, julgado, né? E esse é um dos grandes problemas, porque julgar alguém pela cor da pele é justamente o que qualquer pessoa negra nesta vida não quer, Uhum. né? Eu não quero que a minha cor da pele seja um elemento fundamental para eu conseguir uma vaga na universidade ou conseguir um emprego, no caso dos concursos públicos, com cotas raciais. Eu já fui julgado várias vezes pela cor da minha pele. Nesses momentos, eu prefiro ser julgado pelo meu currículo, pelas minhas notas, pela minha experiência, né? E aí isso gera um problema. E aí tentaram resolver esse problema para não acontecer casos como esse do Matheus, né? O Matheus, ele entrou quando existia só a autodeclaração, ou seja, já um problema, não dá para ser só isso, porque senão um branco diz que é preto, entra, termina e só vão descobrir vários anos depois, como foi o caso dele. Aí tiveram uma ideia, não, vamos controlar antes. E aí criaram comissões hoje. Então, quem se inscreve na cota racial hoje tem que passar pela avaliação de uma comissão que vai analisar a aparência da pessoa e somente a aparência. E é uma entrevista assim terrível, porque você vai no lugar, fica um minuto ou muito menos, não te perguntam quase que absolutamente nada, no máximo o seu nome, e olham para você e decidem o seu futuro, com base no que vem. Então, é o formato do nariz, é o tom da pele, é o tipo de cabelo. Regimes que fizeram isso foi o apartheid na África do Sul, os nazistas na Alemanha, né? Um Instituto Federal do Pará chegou uma vez a lançar um edital com características físicas descritas, com tamanho de crânio, espessura dos lábios,
que uma pessoa negra deveria ter. Então, quer dizer, você vai objetificando a pessoa. Então, se a autodeclaração não serve, e se esta avaliação, julgando pela aparência, é absolutamente humilhante e racista, qual é o caminho? Não ter as cotas raciais. Eu acho que as cotas sociais, essas sim, Sim. são muito mais efetivas. Você acaba incluindo as pessoas mais pobres, que em sua maioria são negras, mas é muito mais objetivo de você julgar, né? Você olha ali a renda, olha onde a pessoa se formou, a região que ela mora, você consegue comprovar que você é uma pessoa socialmente, né, mais humilde. Agora, em relação à cor da pele, você cria diversas confusões. Inclusive, recentemente houve uma polêmica na USP também, porque pessoas que se viram negra a vida inteira foram recusadas justamente nessa comissão aí. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!